Olá pessoal, tudo bem? Bom, hoje então, nessa segunda aula, a gente vai continuar aquela nossa revisão de alguns conceitos fundamentais, algumas propriedades iniciais, né? E hoje a gente vai falar sobre frações. Tenho certeza que você já viu uma fração, né? Mesmo que você não se recorde, você usa sempre fração aí no seu dia a dia, porque são coisas que estão em todos os lugares, né? Então, pensar como funciona, pega aí seu caderno, se prepara, vai anotando durante a aula, né? Anotando aí os exemplos, conceitos e também as suas dúvidas, para a gente poder conversar depois e esclarecer. Bom, frações. Fração, a gente viu na última aula que na verdade é uma divisão, né? É uma divisão, e a gente chama o número de cima de numerador e o número de baixo de denominador. Mas as frações são mais do que apenas uma divisão. As frações indicam várias coisas para a gente, né? As frações, elas podem ser representadas de um monte de maneiras diferentes, né? E além disso, as frações elas podem indicar, por exemplo, as partes de um todo, né? Então, o todo ele sempre vai representar um número inteiro, ou a nossa ideia ali de 100%, né? Vamos pensar ali numa pizza. A pizza que tem 8 pedaços. Então é uma pizza e eu tenho 8 pedaços. Então se eu como um pedaço da pizza, eu estou pegando uma parte em 8 partes disponíveis. Nesse exemplo, como foram pegos 2 pedaços dessa pizza, por exemplo, eu estou pegando 2 pedaços entre 8 disponíveis. Então são 2 partes de 8 partes. Se eu tivesse cortado a pizza em 4 pedaços, e eu pego então eu estou pegando um pedaço entre os 4 que eu fui cortado, né? Então aqui um quarto. E existem várias maneiras, tá vendo? A gente tem frações muito diferentes. E tem frações, né, que na verdade elas são semelhantes, que a gente vai falar em breve. Como assim semelhante? Repara que aqui a gente tem a mesma pizza. Só que uma pizza foi cortada em 4 partes e a outra a gente cortou em 8 partes. Nessa de 4 partes a gente pegou um pedaço. Nessa de 8 pegou 2 pedaços. Mas repara que o efeito foi o mesmo, né? Da pizza inteira, eu acabei comendo a mesma quantidade. Só que uma eu dividi em 4 e peguei um, e a outra eu dividi em 8 e peguei 2. Então a gente vai falar que isso aqui são frações semelhantes. Assim como nesse caso aqui do quadrado, né? Aqui eu dividi o quadrado em 4 pedaços, então 4, e eu estou pegando um deles. Nessa outra imagem eu já dividi em 16 partes e estou pegando 4. Mas apesar de serem frações diferentes, o efeito que elas causam é o mesmo. Então por isso que a gente fala que são frações semelhantes. Daqui a pouquinho a gente vai aprofundar nessa ideia de semelhança. Então existem diferentes maneiras da gente representar uma mesma fração, né? E as frações então podem indicar essa parte de um todo, como eu acabei de dar esse exemplo aí da pizza, mas a gente também pode indicar, a fração pode indicar razão e proporção. Por exemplo, vamos supor que de uma sala de aula de 40 alunos, a gente tem 23 mulheres e 17 homens. Então, se eu quero saber qual que é a razão de mulheres na sala, então vai ser 23 elementos, né, 23 mulheres, entre os 40 elementos, que são os 40 alunos. E qual que é a razão de homens? Então vai ser, dentre os 40 alunos, são 17. Né? Então isso é uma razão, né? Quando a gente está comparando duas grandezas. As frações também podem indicar a probabilidade, né? Então, se eu jogar uma moeda para cima, a moeda tem dois lados. Então, ou vai cair cara ou vai cair coroa, né? Qual que é a chance, a probabilidade de cair cara? Bom, tem dois lados disponíveis. A cara é um lado deles, né? Um lado é cara, o outro é coroa. Então tá vendo que tem duas possibilidades que está embaixo, só que a chance de sair cara é uma entre duas. A gente também pode escrever como uma fração.
E a fração também pode indicar porcentagens. Então, se eu vou na loja e vejo que determinado produto está com 25% de desconto. 25% é a mesma coisa que 25 em 100. 25%. Então, uma porcentagem também é uma fração. Assim como nessa pizza, né? 1/4. 1/4 indica quantos por cento da pizza? 25%. Como você sabe, professor, que é 25%? 1/4 é Perdão, gente, voltei aqui uns slides. Adiantei muita coisa. Deixa eu voltar aqui. 1/4 é 1 dividido por 4, né? Como a gente já viu, a fração é uma divisão. 1 dividido por 4 é 0,25. Por isso, 25%. Vamos utilizar então o conceito de fração para resolver esse nosso exercício de partes de um todo. Vamos supor que no nosso carro tem um tanque de combustível e nesse tanque cabem 60 litros. E esse carro está vazio no posto de combustível. Ele está lá vazio, parado, e cabe 60 litros. Bom, quantos litros eu vou ter que colocar nesse combustível se eu quiser encher só 1/5 dele? Então, a gente quer encher 1/5 do tanque. O tanque, que é meu todo, né? Ele é 60 litros. Então, como que eu encontro 1/5 de 60? Sempre que eu quero encontrar a fração de alguma coisa, eu multiplico. Então, vou fazer 1/5 vezes 60. 1/5 de 60. E tem uma propriedade muito importante que todo número inteiro também é uma fração. Só que uma fração que o denominador é 1. Então, 60 é a mesma coisa que 60 dividido por 1. O numerador é 60 e o denominador é 1. A gente viu na última aula que para multiplicar frações, a gente faz o de cima vezes o de cima, então dá 60. E o de baixo vezes o de baixo. 5 vezes 1 dá 5. 60 dividido por 5 me dá 12. 12 litros. Então, se eu tenho um tanque que tenha 60 litros de capacidade e eu vou encher 1/5 dele, na verdade eu vou encher então 12 litros. Agora o segundo exemplo. O tanque está vazio e eu quero encher 2/3 dele. Então eu vou encher 2/3 de 60. Só que 60 é a mesma coisa que 60 dividido por 1 para poder multiplicar, né? Então fica 2 vezes 60 dá 120. 3 vezes 1 dá 3. 120 dividido por 3 é 40 litros. Então, se eu vou encher 2/3 do tanque, eu vou encher 40 litros. E se eu vou encher 4/10? Então, 4/10 de 60, 4 vezes 60, que é 240. 10 vezes 1, que é 10. 240 dividido por 10 é 24 litros. Então, essa é uma boa aplicação de como a gente usar fração para determinar qual que é a parte de um todo, né? O nosso todo era 60 litros, mas eu queria só uma parte dele. Uma hora eu queria 1/5, outra hora 2/3, outra hora 4/10, né? Mas tudo aí sempre fazendo parte do nosso todo. Ok? Então vamos lá. Lembra que eu comentei que tem algumas frações que são equivalentes, né? Então o que quer dizer que a fração é equivalente? Elas vão ser equivalentes quando elas representarem a mesma coisa. Então aqui a gente tem 4 retângulos iguais. Esse aqui corresponde à metade desse retângulo, 1/2. Se eu pegar esse pedaço aqui, esses dois, eu também vou ter metade do retângulo. Mas agora eu estou pegando 2 pedaços entre 4 pedaços disponíveis. Mas se eu também dividir em 24 partes e pegar essas, eu vou estar pegando quantas? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Estou pegando 12 pedaços
entre 24 pedaços disponíveis. Mas o efeito é o mesmo. Pegando 12 e 24, 1 sobre 2, ou 12 sobre 2 sobre 4, estou pegando sempre metade. Isso a gente chama de fração equivalente. Vejam que são números diferentes, mas que querem dizer a mesma coisa. Uma fração equivalente, ela pode ser multiplicada ou dividida por um número, para chegar uma na outra. Como assim? Olha, vamos começar aqui. 1/2. Se eu multiplicar por 2 e dividir por 2, pelo mesmo número, eu vou chegar em 2 dividido por 4. Então, por isso que 1/2 e 2/4 são frações equivalentes, porque eu posso multiplicar e dividir, mas tem que ser o mesmo número, sempre em cima e embaixo. 1/2. Se eu multiplicar por 12 e dividir por 12, isso aqui é sempre a mesma coisa que tem que ser. Eu vou chegar em 12 por 24. Por isso que essas frações são equivalentes, porque de certa forma elas são múltiplas da minha fração. Então, para encontrar a fração ou as frações equivalentes, basta dividir ou multiplicar o numerador e o denominador pelo mesmo número. Então, eu tenho que fazer sempre o mesmo número em cima e embaixo. Então, 2/8. Se eu multiplicar em cima e embaixo por 2, eu chego a 4/16, que é o nome que a gente dá, E elas são equivalentes. 2/8. Se eu multiplicar e dividir por 5, eu vou chegar em 10/40, que é a mesma fração equivalente. E da mesma maneira, eu posso dividir, 2 dividido por 2 dá 1. 8 dividido por 2 dá 4. Então, 2/8 e 1/4 são frações equivalentes, porque elas estão divididas em cima e embaixo pelo mesmo número. Quando a gente divide, a gente fala que está simplificando a fração. Então, se a gente for simplificar 2/8, eu tenho que dividir por algum número para ela ficar menor. Eu estou deixando ela mais simples, estou deixando ela menor. Então, por exemplo, 12/24 é uma fração grande. Então, se eu vou simplificar, eu vou pensar no número que eu consigo dividir. Eu posso ir testando e dividindo por 2, por 3, por aí vai. Mas se a gente for ver, eu posso dividir direto por 12 em cima e direto por 12 embaixo. E aí fica 1 e 4. Quando eu não conseguir mais dividir, a gente fala que ela está na forma irredutível. Quer dizer que eu não consigo dividir mais. Se eu tivesse começado a dividir por 2 e por 2, ia chegar em 6 e 12. Se eu tivesse dividido por 2 de novo, ia chegar em 3 e 6. Agora não dá mais por 2, mas dá por 3, tanto em cima quanto embaixo. Então vai chegar em 1 sobre 2. Então o final, agora eu não consigo mais dividir, O final, quando eu não consigo mais dividir, a gente fala que ela é irredutível. E esse processo de diminuir a fração para ela ficar na forma irredutível, a gente chama de simplificar. Então, vamos simplificar até obter uma fração irredutível. Bom, 275. 200 dividido por 75, Por 2 eu não consigo, porque elas não são múltiplas. Vamos tentar por 5. 200 dividido por 5 dá 40. 75 dividido por 5 dá 3. 3, perdão. Na minha cabeça está pensando em 25. Deixa eu apagar aqui. O professor também erra as contas aqui no meio, viu? 75 dividido por 5 é 15. 40 e 15, ainda dá para dividir? Ainda dá para dividir de novo por 5. 40 dividido por 5 dá 8. E 15 dividido por 5 dá 3. Agora sim dá 3. 8 e 3 eu já não consigo mais dividir por nada. Então a gente chegou na forma irredutível. Então, 200 dividido por 75 é a mesma coisa que 8 dividido por 3. Eu simplifico aqui. E veja que é mais fácil eu fazer 8 dividido por 3 do que 275.
Agora aqui, a gente pode começar com 2, que eles são pares, né? 72 por 2 dá 36, 40 por 2 é 20. Dá para ir por 2 de novo. 36 por 2 é 18, 20 por 2 é 10. Vamos de novo por 2. 18 por 2 é 9, 10 por 2 é 5. Agora chegamos aí na forma irredutível, porque não dá por 2, por 3, por 4, né? Não vai conseguir mais. E 17 e 5. Bom, 17 é um número primo, e 5 também é um número primo. Então, ela já está na forma irredutível. Porque eu não posso dividir por 2, nem por 3, nem por 4, nem por 5, nem por 6, nem por 17. Né? Então, eu sempre tenho que usar o mesmo número em cima e embaixo. Né? Como eu não consigo fazer isso, ela já está na forma irredutível. Bom, recordando aqui então, algumas operações que a gente pode fazer com fração. A multiplicação de frações, que a gente já está usando, né? Então, como que eu multiplico fração? Numerador vezes numerador, denominador vezes denominador, né? De cima vezes de cima e de baixo vezes de baixo. Sem problemas. E a divisão? Como que eu divido uma fração pela outra? Para fazer uma divisão, eu vou ter que multiplicar pelo inverso. Lembra da definição de inverso? Então, como que eu divido? Faço 4 dozeavos dividido por 8 terços. Então, eu copio a primeira e eu multiplico pelo inverso da segunda. Então, 3 vai para cima e o 8 vai para baixo. E agora virou uma multiplicação, né? 4, 12 vezes 13, 3 oitavos. 4 vezes 3, 12. 12 vezes 8, 96. Então, sempre que eu tiver que fazer uma fração AB dividido, deixa eu apagar aqui. AB porque essas letras, para indicar que é qualquer número. Dividido por... Opa, B já foi. Por CT. Então, eu copio a primeira, escrevo lá ela de novo, e faço vezes o inverso da segunda, né? O de baixo vai para cima e o de cima vai para baixo. Que é o que está aqui nessa formulinha. Vamos fazer então esse cálculo? Calcule e simplifique o resultado. Bom, é uma multiplicação. Então, eu posso ir direto de cima vezes de cima, de baixo vezes de baixo. 75 vezes 4, 300. Tem que simplificar também. Repara que eu posso dividir direto por 100. Porque 400 dividido por 100 é 4. 300 dividido por 100 é 3. Então, chegou aí na forma irredutível. Multiplicação de novo, eu posso ir direto. 12 vezes 7, 84. 30 vezes 3, 90. 84 e 90, eu posso começar com 2. Dá 42 e 45. Aqui a gente pode ir para 3. 42 dividido por 3 é 14. E 45 dividido por 3 é 15. Agora, 14 e 15 não dá mais para fazer nada. Chegamos aí na irredutível. Agora, 17 sobre 5 dividido por 34 sobre 20. Agora é uma divisão. Sempre reparem no que vocês estão fazendo de conta, né? Uma divisão. Então, eu tenho que copiar a primeira e multiplicar pelo inverso da segunda. Então, o 20 vai para cima e o 34 vai para baixo. Aí agora a gente consegue fazer. 17 vezes 20, 340. 5 vezes 34, 170. Bom, 340 e 170, a gente pode começar com 10, né, que todo mundo termina com 0, então fica 34 e 17. Aí você fala, professor, já chegou na irredutível.
Na verdade, não. Ainda dá para avançar mais uma vez. Repara que 34 dá para eu dividir por 17, e 17 eu consigo dividir por 17 também. Então, ficaria 2 sobre 1, que é 2. Então, na verdade, essa divisão, o resultado dela é 2. Não parece, né? Mas vai ser 2. Agora o último aqui. 3 oitavos vezes, agora eu inverto a segunda, né? 11 sobre 7. Então fica 33 sobre 56. 33 e 56 eu não consigo dividir por nada. Você pode fazer seu teste, né, aí, mas 36 e 56 eu não consigo nenhum número, né, que eu consigo dividir em cima e embaixo para simplificar, porque ela já está na forma irredutível. Isso porque a gente diz que eles são números primos entre si, mas a gente não vai entrar muito nesse mérito, é um negócio mais da matemática. Bom, o importante aqui era a gente entender como que faz a multiplicação e a divisão. Agora, a gente vai fazer a adição. E por que, professor, que o senhor deixou a adição para o final? Porque a adição e a subtração, elas já são mais complicadas, por incrível que pareça. É mais fácil multiplicar e dividir. Mas a adição e a subtração, elas são mais chatinhas de fazer. Por quê? Para eu poder somar ou subtrair, eu só posso fazer isso quando os denominadores são iguais. Então, os denominadores têm que ser os mesmos, senão eu não posso somar. Eu não posso fazer 3 mais 7 e 4 mais 5. Não, porque elas indicam coisas diferentes. Nesse caso aqui, nessa imagem, a gente dividiu a barrinha ali em 7 partes e pegou 4. A outra dividiu em 7 e pegou 2. Se eu for somar, tudo bem. Eu posso somar porque os denominadores são iguais. Então, como que eu faço? 4 mais 2, 6. E o 7 se mantém. Então, para eu poder somar uma fração, eu sempre somo o numerador e o denominador ele continua o mesmo. Ele não mexe. Eu não faço nada com ele. Só que para eu poder fazer isso, as bases têm que ser iguais, né? Os denominadores têm que ser iguais. Como que eu vou transformar o denominador que não é igual? Então, por exemplo, 3 quartos e 7 quintos, eles têm denominadores diferentes, eu não posso somar. Então, eu tenho que encontrar frações equivalentes. Mas qualquer uma? Não. Uma que seja múltiplo comum. Por isso que a gente estudou o MMC. Se a gente for fazer o MMC de 4 e 5, então vamos lá. 4 e 5. Começa por 2. 4 dá por 2. O 5 não dá, então eu só copio ele. Dá para ir por 2 de novo. 2 dividido por 2 dá 1. E o 5 não dá, então eu só copio ele. Por 3 não dá, agora por 5. Então fica 1 e 1. Todo mundo chegou aqui no 1, então parou. Então qual que é o mínimo múltiplo comum de 4 e 5? Vai ser 2 vezes 5, que é 20. Então, eu vou transformar cada fração em uma fração equivalente de denominador 20. Então, essa aqui eu vou transformar numa fração equivalente. Então, eu quero transformar numa fração equivalente que embaixo apareça 20. Por quanto eu tenho que multiplicar o 4 para virar 20? Eu tenho que fazer vezes 5. Então, eu faço vezes 5 aqui também. 3 vezes 5, 15. Então, 15 sobre 20 é uma fração equivalente de 3 quartos. Da mesma maneira, eu vou fazer com essa segunda. Eu vou transformar ela em uma fração equivalente que o denominador seja 20. Então, 5 para chegar no 20, eu tenho que multiplicar por 4. Então, eu vou fazer a mesma coisa aqui em cima. 7 vezes 4, 28.
Então, 28 sobre 20 é uma fração equivalente de 7 sobre 5. Para que toda essa trabalheira? Para poder fazer a soma. Então, ó, 3 dividido por 4, 3 quartos, mais 7 quintos, eu posso transformar 7 quintos em 28 sobre 20, e o 3 quartos eu transformo ele em 15 sobre 20. Agora eu posso fazer essa conta, porque o denominador é igual. Então eu mantenho ele, ó, tá vendo que o 20 continua, eu não vou fazer 20 mais 20, só mantenho ele e eu somo de cima. 15 mais 28. 15 mais 28 é 43. Embaixo é 20. Né? Se quiser fazer essa conta, 43 dividido por 20 é 2,15. Mas aqui é a fração irredutível já. Aí dá soma. Vamos fazer então alguns exemplos. Então, soma. Eu posso somar direto? Não, né? Porque é 75 e 25. Bom, se é 75 e 25, eu tenho que calcular o MMC de 75 e 25. Vamos começar por 5. 75 dividido por 5 dá 15. 25 dividido por 5 dá 5. Dá para ir agora por 5 de novo, né? 15 dividido por 5 dá 3. 5 dividido por 5 dá 1. Dá para ir por 3 agora. 1 e 1. Então o MMC de 75 e 25 é 5 vezes 5 vezes 3, que é 75 inclusive. Então vamos lá, encontramos aí o MMC. Esse aqui eu vou fazer meio bagunçado, depois eu apago e arrumo para fazer os próximos. Então eu tenho que encontrar uma fração equivalente à primeira e uma fração equivalente à segunda. 75, para chegar no 75, eu tenho que multiplicar por 1. Então, 75 dividido por 75 é 1. 1 vezes 2, 2. 75 dividido por 25 é 3. 3 vezes 2, 6. Essa é uma maneira da gente fazer a fração equivalente, então, né? Se eu já sei qual que é o denominador, eu divido pelo de baixo e multiplico pelo de cima. Agora, então, que a gente já tem a mesmo denominador, é só eu somar os números de cima. Então, eu copio o denominador e eu somo o numerador. Então, fica 8 sobre 75. E já está na fração irredutível já. Ok? Eu vou apagar esse primeiro, vou deixar só o resultado ali, que daí os outros eu vou fazer mais organizadinhos. Bom, o segundo. Lembra que agora é uma subtração, né? Então eu preciso encontrar ali, né, a fração equivalente e lembrar que aqui embaixo é 1, quando não tem nada. Então, ó, 1 e 1. Você pode fazer o MMC, mas sempre que eu tenho vai dar o próprio número, né? Se você dividir por 2 dá 5, e por 5 dá 1. Então o MMC é 2 vezes 5, que é 10. Então vou encontrar uma equivalente e uma equivalente. 10 dividido por 10 dá 1, vezes 7 dá 7. 10 dividido por 1 dá 10, vezes 1 dá 10. Então aqui o resultado, o 10 se mantém, 7 menos 10 menos 3. Próximo exemplo, 17 sobre 15 menos 34 sobre 15. É uma subtração, então eu tenho que deixar no mesmo denominador. Mas olha que coisa boa, eles já estão. Então é só fazer a conta, né? Já está todo mundo sobre 15. Então copio 15, 17 menos 34 dá menos 17. Também já está irredutível. E agora com 3, professor, como que eu vou fazer?
Eu vou fazer a mesma coisa com 3 números. O MMC de 18, 16 e 3. Começa por 2. 8 por 2 dá 4, 16 por 2 dá 8, 3, copia. Por 2 de novo. Dá 2, 4, 3 copia. Por 2 mais uma vez. 1, 2 e o 3 copia. De novo. 1, 1 e o 3 que copiou. De novo. Agora por 3, né, na verdade. Terminou. Então, ó, fica 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 vezes 3. Isso dá pra gente 48. Então, eu vou substituir cada fração por uma equivalente de denominador 48. 48 dividido por 8 dá 6. 6 vezes 3, 18. 48 dividido por 36 dá 3. 48 dividido por 16 dá 3. 3 vezes 7, 21. 48 dividido por 3 dá 16. 16 vezes 1, 16. Então, copia, fica 18 mais 21 menos 16. Isso aqui então dá 18 mais 21, dá 39, menos 16 dá 23. Aqui embaixo também já está irredutível. Então vejam, né, que o que a gente fez aqui foi justamente aplicar os conceitos aí de múltiplo comum, de fração equivalente, para poder resolver soma e subtração de frações. Infelizmente é o jeito aí que a gente tem, é um pouquinho de trabalho, como vocês viram, mas faz parte, né? É o processo que a gente usa aí para poder resolver soma e subtração. Então, cuidado para não misturar. Multiplicação de fração é tranquilo. Agora, adição e subtração precisa fazer o múltiplo comum. Muita gente erra isso. Para fechar a aula hoje, só para relembrar, a gente também tem números decimais, né? Números decimais são aqueles que têm vírgula. Então, eles também representam partes, né? Eles podem ser o resultado aí de uma fração. E a gente tem diferentes números decimais, vários formatos. Né? Lembrando que cada casa decimal tem um nome. Então, a primeira casa é do décimo, a segunda é do centésimo, a terceira é do milésimo. Né? Eu peguei aqui uns exemplos desse site aqui do Educa Mais Brasil, só para a gente ver como que esses números são na prática. Então, 0,3, a parte inteira dele é o 0. Agora, quantos décimos ele tem? É o 3. 0,65, a parte inteira é 0, o décimo é 6, o centésimo é 5. 0,326 é 0,326. 213,5, a parte inteira dele é 213. E é só o 5 ali que está no décimo. 5,003, então a parte inteira dele é o 5, o décimo é 0, o centésimo é 0 e o milésimo é 3. É importante a gente entender essa diferença, porque para eu poder somar, subtrair, eu tenho sempre que colocar milésimo embaixo de milésimo, centésimo embaixo de centésimo e décimo embaixo de décimo. O que eu quero dizer? Sabe quando você vai fazer essa conta aqui, ó, 170 mais 2? Você faz dessa maneira, 170 mais 2. Você não faz isso aqui, 170 mais 2. Senão vai dar 300, e não é isso, né? É por isso que aqui a gente tem que tomar cuidado também. Colocar sempre depois da vírgula embaixo da casa correspondente. Como eu falei, o número decimal ele vem do resultado de uma divisão. Né? Então, 15 dividido por 10, né? Uma fração ali, 15 sobre 10, é 1,5, tem uma casa decimal. 31 dividido por 100 é 0,31, né? Tem duas casas. 7 dividido por 1000, 5.125 dividido por 10.000. Aqui também tem escrito de como que a gente lê esses números, tá bom? E como eu comentei, como que a gente faz conta com números decimais? Fração e subtração é normal, a gente só tem que colocar os números embaixo do lugar certo e
se precisar a gente acrescenta 0. Que nem aqui, se eu fosse fazer esse com o de baixo, aqui como não tem nada, eu ponho 0. Para eu poder alinhar todo mundo. Multiplicação. Multiplicação, eu vou fazendo a multiplicação, né, como se fosse normal. E no final, 375 vezes 29. Eu ia fazer dessa maneira. Só que o resultado no final, eu tenho que contar quantas casas depois da vírgula eu estou usando. Então aqui eu estou usando 1, 2, 3. Então por isso que o resultado, ó, 1, 2, 3, e eu ponho a vírgula. Se eu fosse fazer então 1,2 vezes 7,186. Então eu ia fazer essa multiplicação normal, se fosse 7.000, se fosse 12 vezes 7.186, quanto seria 12 vezes... Bom, vou fazer aqui para vocês, né? 2 vezes 6 dá 2, vai 1. 2 vezes 8, 16, mais 1, 17, vai 1. 2 vezes 1, 2, mais 1, 3. 2 vezes 7, 14. Agora eu vou para o próximo, então eu tenho que colocar um 0, porque eu mudei de casa. 1 vezes 6, 1 vezes 8, 1 vezes 1 e 1 vezes 7. Então aqui dá 2, 13 vai 1, 12 vai 1, 6, 8. Só que repare que agora no final eu tenho que contar quantas casas eu usei nesse processo. Então usei 1, 2, 3, 4. Então eu tenho que vir 1, 2, 3, 4 e põe a vírgula. Então esse resultado é 8,6232. E a divisão desses números, eu também preciso fazer que nem esse exemplo aqui, ó. Eu tenho que colocar a vírgula aqui no final e igualar o número de casas, né? Então, se eu tenho vírgula uma casa só, eu ponho um 0, igual eu fiz aqui. E aí eu corto a vírgula e faço essa conta, 582 dividido por 40. Assim como dessa maneira, eu quero fazer 5,2 dividido por 2. Como tem vírgula, eu tenho que colocar vírgula aqui também. E é uma casa só, eu ponho 0. Se fossem 2 casas, eu colocava 2 zeros. Se fosse 5 casas, eu colocava 5 zeros. Na hora que eu igualei as casas, eu posso cortar a vírgula. E aí fazer essa conta normal. Tudo certo? Bom, então encerramos aí a nossa segunda aula, falando mais sobre as frações, as propriedades, e um pouquinho aí de número decimal no final. Então, bons estudos e nos vemos aí na próxima. Até mais.